Muito boa noite, meus queridos amigos. Excelente noite, né, para todos nós. A bondade divina, né, mais uma vez, né, como sempre tem feito, possa continuar nos iluminando, nos abençoando, né, uma vez mais, e Jesus possa encontrar aí nos nossos corações um terreno fértil, aberto, receptivo, né, para essas mensagens do Evangelho que são tão importantes para a gente, né, na nossa mente, da mesma forma, assim, trabalho muito carinhoso para que a gente possa assim multiplicar essas bênçãos que o Evangelho nos traz. Meus amigos, muitas são as histórias, né, que nos fazem refletir a respeito de questões muito importantes. Tem uma que eu queria começar a nossa fala de hoje, que fala do seguinte, que tinha um sujeito, né, certa vez, que ele queria muito assim evoluir espiritualmente. E aí, olha só, ele descobriu que tinha um mestre muito generoso, uma pessoa muito bondosa, muito sábia, que estava em busca de um discípulo. E aí esse mestre acolheu esse rapaz, né, como seu discípulo e ficou cuidando dele durante um bom tempo. Anos se passaram. A história conta que ele tinha ensinado muitas coisas sobre a vida, sobre os sentimentos, sobre o que acontece depois da vida física. Enfim, o rapaz ele estava até bem, né, bem repleto de informações, mas faltava alguma coisa. Aí o mestre diz assim: olha, amanhã, meu filho, nós vamos ter uma das mais importantes lições de toda a sua vida. É uma das coisas, se você entender isso, você está pronto para poder seguir o seu caminho e se tornar um grande mestre. Bom, o rapaz nem dormiu, né? Imagina, mapa da mina, quem não quer, né? Mas o sujeito nem dormiu. Levantou cedinho, que estava combinado. Só amanhã cedo, 6 horas da manhã, nós vamos lá na beira do rio. E eles ficavam no alto de uma pequena montanha, né, o casebre onde eles moravam. Então eles tinham que descer mais ou menos uma montanha pequenininha até a beira do rio. Ficava aqui embaixo. Mas 6 horas da manhã, aquele vento forte, o rapaz todo animado. Meu Deus do céu, o que ele vai me ensinar que vai mudar a minha vida, né? Imagina, eu vou virar um mestre, eu quero saber. E aí, gente, olha só que situação. Chega lá no outro dia, 6 horas da manhã, o sujeito está lá todo feliz, animado, aí chega o mestre. Aliás, as histórias de mestre são ótimas, né? Nunca o que o discípulo espera acontece. Já notaram isso? Nunca. Então com a gente é a mesma coisa, né? Você vê no campo da mediunidade a mesma coisa. Você começa a esperar e fala, um amigo espiritual vai falar X. Quase nunca fala. Fala aquilo que a gente precisa, mas normalmente não é aquilo que a gente quer. Ai, ai, e como. Mas enfim, depois nós conversamos sobre isso. E aí, chega lá o mestre dele e fala assim: meu filho, que coisa boa, mas você acordou disposto, chegou minutos antes. Eu sou dedicado, o senhor sabe disso. Estou aqui para poder aprender esse pulo gato aí, né, espiritual, né, da sabedoria. O senhor prometeu me dar. Eu falei assim: muito simples, meu filho, muito simples. Se concentre. Se concentre. Feche seus olhos. Fechou. Eu vou lhe dar as coordenadas e você só vai abrir os olhos depois que eu lhe der as coordenadas. Mas você vai me prometer que você vai cumprir exatamente aquilo que eu te sugeri. Não, sim senhor, prontamente. Fechou o olhinho e ficou lá. Meu filho, na hora que você abrir seus olhos, você vai perceber que do seu lado direito tem um balde. Esse balde vai ser muito importante para você. Você vai encher esse balde de água, da água do rio, e você vai levar esse balde até o alto da montanha. O sujeito começou a fazer careta, né? Porque uma montanha íngreme, pegando um balde. Mas como assim, né? E você vai fazer isso durante 1 ano. 1 ano? Calma, não abre o olho não. 1 ano. Mas consecutivo todos os dias. Você vai levantar. Você não quer sabedoria? Estou lhe explicando, estou dando o caminho. Você vai levantar todo dia, vem cá, 6 horas da manhã, pega a água, põe num balde, sobe a montanha e leva a água lá em cima. Mas só isso? Sim, mas tem um detalhe. Você não pode olhar para trás. Você simplesmente vai pegar o balde e vai olhar para cima. E você não vai olhar para trás. Aconteça o que acontecer. Você só vai parar quando você chegar lá em cima. E eu nunca vou falar com você, a partir de agora, sobre essa experiência até o ano que vem. Quando completar exatamente 1 ano dessa nossa conversa, nós vamos nos encontrar aqui de novo às 6 horas da manhã para a gente ver o que aconteceu.
O rapaz achou aquela, assim, foi o exercício mais inusitado de todos, né? Mas, poxa, não era qualquer pessoa que estava pedindo, era o mestre dele que ele confiava muito. Meu Deus, que coisa mais maluca, mas qual o fundamento? Mas resolveu cumprir. E assim aconteceu. Então, pode abrir seus olhos. Ele abriu o olho, foi lá, colocou água no balde e foi subindo com o balde. Nisso o mestre já estava lá na frente. Aí ele começou a ver que a água estava caindo no pé dele. O mestre se distraiu, o balde estava furado. Ele então gritou, mestre! O mestre nem ouviu, continuou caminhando. Mestre, o balde está furado! E ele reto. Aí ele lembrou. O mestre falou que só ia falar com ele sobre a experiência 1 ano depois. Como ele já conhecia bem o mestre dele, ele sabia que não adiantava insistir. Então, meus amigos, assim aconteceu. Durante 1 ano consecutivo, fizesse chuva ou sol, nosso jovem levantava, ia lá às 6 horas da manhã, com frio, com calor, pegava a aguinha dele, ele era dedicado, pelo menos isso, né? Pegava a aguinha dele, colocava no balde furado, né? E subia com o balde furado. Ele estava cumprindo o papel dele e estava na expectativa, né? Vou virar sábio, então tá valendo. Então eu vou ter esperança. E foi subindo. Tinha dia que ele tinha vontade de abandonar tudo, tinha dia que ele falava, pô, mas para que eu estou fazendo isso? Aí já tinha dia que ele falava, não, deve ter um motivo. Mas assim aconteceu. 1 ano se passou. E a história conta que 1 ano depois, exatamente no aniversário, né, nessa data, nós vamos encontrar esse nosso companheiro às 6 horas da manhã, como fez todos os dias, né, nesse ano, esperando o mestre dele lá se encontrar. A hora que o mestre chegou, ele todo feliz. Ah, até que enfim. Agora eu vou entender o propósito disso tudo. Aí o mestre abriu aquele sorriso para ele, né? Falou assim, olá meu filho, tudo bem? Não, tudo bem tudo, mas poxa, eu não entendi nada do que o senhor falou. E aí, você está se sentindo mais sábio? Sinceramente, não. Assim, mas você não aprendeu nada? Honestamente, não. Ó, o balde estava furado. O senhor não conversou comigo esse ano todo? O senhor não prestou atenção, o senhor me deu um balde furado. Não sei exatamente o que o senhor queria, mas ó, durante 1 ano eu carregava água e a água nem chegava lá em cima. Meu esforço foi todo inútil. Aí o mestre ria. Normalmente eles riem da gente, né? Ele ria. Como se já esperasse, claro, a resposta. Falava assim, e você não prestou atenção em nada? Ele, não, sei lá, a água molhava meu pé. Eu botava um sapato, uma botinha, mas molhava meu pé. Não, meu filho, você não prestou atenção em nada. O senhor falava para eu não olhar para trás, eu obedeci, só olhando para frente. Subia pelo caminho, descia pelo outro, subia, mas só olhando para frente, lá para a casinha. Então agora nós vamos fazer o caminho inverso, né? Ele foi, subiu por onde ele descia, olhou lá por cima da casinha e pela primeira vez em 1 ano ele olhou para trás, que pelo caminho que ele tinha subido ele tomou um susto. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né, do caminho em que ele tinha trilhado, as árvores que eram pequenininhas tinham crescido. Flores que não existiam agora passaram a existir. O terreno que era seco agora tinha minhocas, sabe? Tinham formas de vida ali existindo. E aí o mestre olhou para ele e falou, dá uma olhada aí no que você fez. E aí ele tomou um susto. Presta atenção nisso. Aí ele tomou um susto. Nossa, eu não tinha notado isso. Eu sei. Meu filho, se encher de informações não vai te trazer sabedoria. Só vai inchar a sua cabeça com conhecimento. Isso não faz ninguém mais feliz. Conhecimento é que nem chave. Não adianta você ter a chave de uma porta que não se abre. Você pode até abrir, mas são suas pernas que cruzam a porta. O que vai fazer diferença na sua vida é você entender como funciona a vida e vivê-la sem medo. Viver, meu filho, é exatamente como essa experiência que a gente acabou de experimentar nesse último ano. Viver é você fazer a sua parte. Não importa os desafios. É você semear o que há de melhor em você, por onde você passar. Fique certo que na hora que você estiver semeando, você não vai ver o retorno de imediato. Aliás, provavelmente você vai achar até que está te incomodando, que nem a água caia no seu pé. Você vai falar, puxa, eu trabalho tanto e não vejo resultado. Nossa, eu me dedico tanto e não vejo retorno. Só que um dia você vai chegar em um ponto e você vai olhar para trás. E nesse exato momento em que você olhar para trás,
você vai ver quantas coisas foram construídas. E aí você vai entender que a sabedoria da vida é exatamente aprender a viver, entendendo que a vida é um grande processo. Eu até ri antes da prece, na hora que abriu Fonte Viva, nessa fala de Emmanuel, porque é exatamente a proposta na nossa reflexão da noite de hoje. Nosso convite, gente, aqui é para que nós pudéssemos falar um pouco sobre reforma íntima, sobre esse trabalho interior, né, que todos nós somos convidados a realizar para a gente se tornar um ser humano melhor, né, para a gente ter uma vida muito mais feliz. E qual é a reforma que é feita da noite para o dia? Hein? Quem já fez uma reforma aqui alguma vez na vida, na casa? Reformas físicas mesmo. Levanta a mão, fazendo favor. Quem conhece alguém que já fez alguma reforma, se não fez ainda? Quem já ouviu falar em casa de material de construção, por exemplo? Ok, então alguém sabe que existe reforma. Olha, quem já fez reforma deve se recordar de um princípio básico de uma reforma, né? Normalmente a gente só sabe como a reforma começa. A gente nunca sabe como ela termina, não é assim? Você quebra uma coisa para colocar outra, descobre que tem que fazer uma outra e uma outra para lá. Mas olha que coisa curiosa, gente. Ainda assim, a reforma, ela não é uma construção do zero. Ela é uma reforma. Porque se você for colocar tudo abaixo, você não vai reformar, você vai construir. Isso é sério. Se você tem um cômodo na tua casa, você fala, vou reformar, vou derrubar uma parede, colocar outra, vou colocar uma bancada, seja lá o que for, isso é uma reforma. Quando você fala, derruba tudo, constrói do zero, você está zerando. Trazendo isso para a nossa existência, reforma é o que a gente faz enquanto a gente está encarnado. Construção é o que a gente faz quando a gente desencarna e reencarna de novo. É diferente. A proposta do mundo espiritual para que a gente trabalhe a nossa reforma íntima é uma proposta, gente, fantástica, sensacional, desde que a gente entenda como isso funciona. É uma proposta para a gente entender que o amadurecimento da nossa alma é um processo. Ela não ocorre e não vai acontecer da noite para o dia, queiramos ou não. E muitos de nós têm graves problemas existenciais, gravíssimos. Problema de autoestima, problemas de autoconfiança, problemas de foco, de determinação, porque não conseguiu entender isso ainda. Boa parte de nós ainda vive dominado pelo imediatismo, pela ideia de que as coisas têm que acontecer na hora que a nossa ansiedade deseja. E quando elas não acontecem, quando a nossa expectativa não é atendida, a gente se sente frustrado, chateado. E aí começa aquele monte de fantasmas emocionais, né? Culpa, arrependimentos, ideias de solidão, baixa autoestima, em casos profundos depressão e no caso extremo a ideia absurda de atentar contra a própria vida. Tudo porque a gente não entendeu que a vida é um processo. É sério isso? Extremamente sério. Olha que coisa mais interessante. Tudo na vida, gente, obedece a um time. Eu não vou falar nada de novo, mas tudo na vida obedece a um time. Quando uma mulher fica grávida, se a gravidez ela é normal, normalmente são quantas semanas em média? Fala pra mim. É do dia pra noite? Não. Mesmo um animalzinho que tem uma gestação menor, normalmente, tem uma gestação menor, mas tem, não é? Aqui nos Estados Unidos, eu sempre gosto de dar esse exemplo, quando eu estou fora do país, é até interessante falar disso aqui, né? Nos Estados Unidos tem o Vale das Sequoias, que é um lugar extraordinário por vários motivos. Para nós, para entender como que a sequoia é simbólica. A sequoia, gente, para muitos é um dos vegetais, dos seres vivos mais antigos que existe no planeta Terra. Tem sequoia aqui no Vale das Sequoias, na Califórnia, que tem mais de 3.000 anos. Veja bem, quando Jesus veio, já era uma jovem senhora de 1.000 anos. Tenta entender o que é isso. Essas são árvores gigantes, né? Quem não teve oportunidade de ir lá, entra lá na internet, você vai ver as fotos. 15 pessoas a 20, dependendo do tamanho da sequoia, para circundar o caule. Mais de 30 metros. Só que a semente da sequoia, ela cabe na palma da mão. E é muito legal isso, porque a sequoia ela demora anos para ela começar a crescer para cima. Ela passa a maior parte do tempo, os 3 aos 4 primeiros anos, crescendo literalmente para baixo. Porque ela tem que enraizar, ter raízes profundas para suportar o crescimento do caule e ter durabilidade na sua existência. Mesma coisa acontece com o cedro do Líbano, acontece com os baobás,
né? Acontece com outras árvores grandes, né? Que tem um potencial centenário até milenar. De novo, processo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas demora muito. Então planta couve. Lá no Brasil eu moro numa chácara, eu planto couve, então eu posso falar. Couve é uma delícia, quem gosta de comer couve, eu gosto de comer couve. Couve é muito bom, você planta, dá um mês e meio, tá lindo o pé. Né? Mas basta uma chuvarada boa, cai. Simples assim. Então, amigo, na vida a gente tem que escolher. Você quer viver como alguém que planta couve ou como alguém que planta sequoia? Você quer construir relacionamentos curtos, duradouros, né? Você quer fazer um trabalho espiritual, que é uma corrida de 100 metros rasos, ou um trabalho espiritual que vai perdurar pela eternidade? Porque a proposta do Espiritismo, da nossa doutrina amada, é nos educar para a eternidade, não é para a semana que vem. Isso é um negócio muito sério. A proposta do mundo espiritual é para que a gente possa fazer um trabalho interior que perdure no decorrer dos milênios, não para daqui a 10 anos. E se a gente não entender, meus amigos, como isso funciona, acontece o que acontece com a maioria, desiste no meio do caminho. Pensa, quantas vezes na vida você já começou a fazer uma coisa e desistiu no meio do caminho?